Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos falou um pouco sobre a mentalidade do brasileiro e da classe média. O que me parece, tá? O genoma brasileiro é o genoma do Edinaldo, é o genoma do Barbalho, é o genoma desses caras. E tá muito caro. Então, por mais que a gente edite nosso genoma pra gente se parecer com um fenômeno contemporâneo que tá acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, e a nossa elite fica o tempo todo tentando alterar seu genoma, naquilo que é essencial no genoma dela, tá um Edinaldo. Então, por mais que o Moreira Salles vai lá, tem um que é cineasta, sabe? Aí quer filmes, tal, fundações, programas culturais. No que interessa, a alma dos Moreira Salles é o Edinaldo. No que interessa no STF, com eles citando palavras em latim e citando teorias, e aí o Barroso vem falar, né, do neoconstitucionalismo, no coração dele bate um Edinaldo. No coração de tudo isso que roda na nossa elite, bate um Edinaldo. Então quando o Edinaldo tá lá olhando o poder que ele tem na CBF, o que o Edinaldo vê na prática, ele olha pro lado, o que ele vê, tá? Ele vê esse Brasil como uma oportunidade, igual certos colonizadores viram, tá? Fique rico, morra tentando, vou fazer o meu aqui, e faz aliados estranhos pelo caminho, que não tem nenhum tipo de convergência, tirando a vontade de ocupar esses espaços e mamar nesses espaços como se não houvesse amanhã. E é por isso, porque certa intuição da classe média, porque a classe média é um fenômeno da modernidade, e a classe média aqui no Brasil responde a essa elite dizendo que políticos não prestam e que essa elite não presta, e é uma intuição correta, por isso que a classe média vem com uma resposta que é assim, político não presta e a política corrompe. Que é uma coisa meio udenista, que é uma coisa muito comum, é uma visão de mundo. Vamos dizer, aqui no Brasil, a gente pode usar um exemplo, nosso querido amigo Nando Moura, né, que ele adota uma posição muito conveniente do nada presta. Não é que a política corrompe, não é que a política... Se você não entender quem você é e o que você tá fazendo, você nunca vai poder enfrentar os seus inimigos. E a política, como ela permite que você ascenda a esse papel de patrimonialista, a política ela apresenta tentações, mas as tentações são palpáveis, elas têm nome, CPF, elas têm posições, elas têm CNPJ, entendeu? A política te permite lidar com os donos do poder. E os donos do poder, eles, como eles funcionam como uma lógica meio medieval, eles vão te encaixando em hierarquias regionais. Então, a política vira e fala, se encaixe nesta posição aqui na hierarquia e você vai se suprir, você vai se alimentar aqui e talvez você vire um nobre aqui no jogo. Depende da sua capacidade de ascender. Que é isso que a mentalidade de centrão faz. Portanto, veja, as pessoas percebem que a resposta política para o problema brasileiro nunca funciona, porque todo mundo que você coloca na política acaba se encaixando nesse aparato, certo? Como bolas numa árvore de Natal, você vai se encaixando ali na árvore de Natal e você não serve para nada. Que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o seguinte, são várias bolas, o Nicolas é uma bola muito bonita e reluzente, outra é uma bola menor, outra é azul e tal. Na árvore de Natal de quem? Do Valdemar. São bolas, né? Aquelas bolas de árvore de Natal na árvore do Valdemar. Que você vai pendurando e o Valdemar liga uma luzinha e eles botam um hino do Brasil tocando do lado da árvore de Natal, põe uma estrela com a cara do Bolsonaro no topo, muito linda. Nossa, no fundo, eles só se encaixaram numa estrutura. E eles fingem que tem uma rebelião, mas não tem rebelião nenhuma. Porque eles são parte do Estado patrimonial brasileiro. E eles não têm nenhuma vontade, nenhuma disposição em enfrentar o Estado patrimonial brasileiro. Muito pelo contrário, tudo que o Bolsonaro quer é ele, a família dele e seus aliados mais próximos se tornando parte dessa estrutura patrimonial. Eles querem ocupar um naco. E por que eles falam que eles querem ocupar um naco? Ora, porque de maneira legítima na cabeça deles, o povo brasileiro assim o quer. O povo brasileiro quer ver Bolsonaro como uma espécie de rei. É como eles falam assim, encaixa aí, ô João Moreira Salles vai um pouco pra cá, o Sarney vai um pouco pra lá, fulano vai pra lá, encaixa aí o mito, ele tem que estar aí com vocês. Entendeu? E o Bolsonaro, eu quero ter o direito a participar disso aí também, pô. Também quero comer filé mignon. É isso, é isso. É apenas isso. É apenas isso. E o que vai, te impedir de fazer parte desse jogo é exclusivamente o ódio. Logicamente com o entendimento. Ódio e entendimento. Porque o entendimento de como funciona essa máquina, esse jogo, essa lógica, faz compreender para além das ideologias, para além da espuma. Mas o ódio te mantém alerta, cara. O ódio tem que te manter alerta. A raiva disso te mantém alerta. A raiva de ver essa injustiça o tempo todo. E a raiva de uma determinada, elite, que te impede de se realizar.
Então, olhando pra você que tá me assistindo aí na live, quantas vezes você acha que você tava andando alguma coisa na vida, às vezes você tava com um negócio, tava começando a andar, ou um emprego que você tava indo, alguma coisa na sua vida que começa a evoluir, em algum momento ela dá errado. Aí o negócio tá andando, vem uma crise, e aí seu negócio não anda. Puta, comprei algo, tô feliz, tal, pum, sou assaltado. Mas toda vez que você começa a se realizar, o Brasil te impede de se realizar. É como se o Brasil estivesse permanentemente puxando o seu pé. Tum, tum. E você vai, pum, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa o seu pé e cai, tá? Isso é um problema que vocês todos sentem. O Brasil é o país do voo de galinha. O Brasil é o país do pode ir, mas não vai. Né? É o do quase. É o do putz, foi por pouco. E agora, mais do que nunca, como já não foi tantas vezes, e como acho que a gente teve um acúmulo... a gente teve um acúmulo muito grande de derrotas e a internet não nos fez bem. Eu acho que a gente pode falar com certa tranquilidade que a democratização permitida pela internet não vem fazendo bem para as pessoas. A situação vem piorando em alta velocidade. E como ela vem piorando em alta velocidade, você está percebendo que está ficando muito difícil dar certo aqui. E isso tem que te dar ódio. Isso tem que dar ódio. Então o ódio é necessário, tá? O ódio, ele é necessário. E aí vamos para a pergunta. O Brasil precisa de um golpe? O Brasil precisa do uso da força para destituir essas elites? A resposta é meio óbvia, né? Todos os golpes que foram dados no Brasil, eles não alteraram a mentalidade vigente no Brasil. Talvez, e aí eu posso até, vamos dizer, falar com o Orlando disso, né? Porque o Orlando vai... Acho que o Orlando vai vir com isso. Mas a natureza do brasileiro é ser patrimonialista. A natureza do Brasil é o Edinaldo. Então não adianta eu dar 1000 golpes, ou eu alterar, ou tentar 1000 constituintes, que você não vai conseguir alterar a natureza nossa. Que é isso, porque assim, se eu mudar... Se eu deixar de ser Edinaldo, não mais serei brasileiro. Sabe, tipo, todo brasileiro é Edinaldo, sabe? Todo brasileiro é Edinaldo, precisamos ter sucesso sendo brasileiros, então precisamos ter sucesso sendo Edinaldos. A gente ficaria preso nisso aqui, tá? Pra ter sucesso, eu preciso ser brasileiro na nossa lógica. Pro Brasil ter sucesso, o brasileiro precisa ter sucesso. Então, pro Brasil ter sucesso, o Edinaldo precisa ter sucesso. Ou seja, não dá pra fugir do Edinaldo, se o Edinaldo for a nossa natureza. Talvez o que a gente precisa fazer é tirar o brasileiro da equação, mas tirar o brasileiro da equação aí não tem sentido, porque toda cultura, tá, ela precisa dar certo sendo ela própria. Você vai procurar o que há de melhor na sua cultura e você quer fazer dela algo que se apresente pro mundo e diga: ei, eu tenho algo interessante a apresentar. Certo? É o que a Argentina vem tentando fazer, tá? O resgate que o Milei vem fazendo do passado da Argentina, o passado pré-século XX praticamente, falando: a Argentina já foi o melhor lugar do mundo pra se ver, o lugar mais próspero, e a gente estragou tudo e agora quer voltar. Ele tá construindo uma autoestima argentina, né? Que pode ser que aconteça, pode ser que dê certo. Os argentinos sempre tiveram uma autoestima muito alta, eles só estavam dando errado enquanto se achavam os melhores, né? Eles se achavam a última bolacha do pacote num pacote de bolacha vagabunda. Mas assim, eles estão, né? Parece que a gente não consegue fazer isso. Parece que toda vez que a gente tenta apelar para algo genuinamente brasileiro, a gente dá errado, mas eu não acho que nós somos apenas um Edinaldo. E esse é o ponto. A alma brasileira é muito mais do que um Edinaldo. O Edinaldo é a expressão dessa alma no seu aspecto mais baixo, que é esse aspecto cordial, patrimonial, esse aspecto... como é que eu posso colocar? É um aspecto rasteiro que quer o poder como vaidade, o poder como estética, tá? E não busca o exercício virtuoso do poder. E o exercício virtuoso do poder, que é a prática da boa política, é a mais nobre de todas as artes. E já houve brasileiros que praticaram isso. E o ponto é, já houve lideranças brasileiras desta natureza, dessa magnitude, em várias áreas da vida humana no Brasil. Então, nós também somos Edinaldo, mas não somos apenas Edinaldo. O que todos nós, né, alguma coisa que talvez esteja na alma, no gênero do brasileiro, que seja, isso nós não nos adaptamos tão bem à modernidade, a modernidade nos faz mal. A cultura de massas da modernidade nos faz mal, e nós não conseguimos entender, sabe, a burocracia impessoal weberiana, né, por isso que o nosso funcionalismo público é uma bosta. A gente não conseguiu entender o capitalismo de certa maneira impessoal, a gente não consegue respeitar a individualidade, porque a gente é profundamente confuso, né? Então as nossas individualidades, não é que a gente é coletivista, a gente é o indivíduo que não respeita outro indivíduo, então a gente é uma massa de indivíduos que não se respeitam mutuamente, a gente é individualista. Então tem uma série de problemas ali que
fazem parte da nossa natureza, mas a nossa natureza não se restringe apenas a isso. Então a gente tem que encontrar os elementos positivos, odiar os elementos negativos, tá? E com base nisso construir um caminho. Veja, o mundo, né, os consensos liberais do mundo estão caindo. A gente já vem falando, tem valetes sobre isso, a gente tem material sobre isso. Os consensos liberais do tal do Ocidente estão caindo. E o Brasil é um país com uma cabeça meio pré-moderna, e meio que ele está vivendo a modernidade e já a modernidade está passando. Tá vindo outra coisa ali. Estamos falando em cesarismo, tem um monte de coisa. Pode ser que nem nada, seja apenas uma fase esquisita do mundo, mas pode ser que, né, toda essa onda passe e venha coisas absolutamente novas. E nós vamos continuar existindo como nação, talvez, talvez. E nós vamos continuar, talvez, existindo como cultura. Então nós precisamos, né, é a nossa responsabilidade, formar lideranças que combatem e odeiam nossos principais aspectos e que a gente faça um diagnóstico desses aspectos e que a gente os supere. E como essa superação necessariamente é cultural, fica essa pergunta: você vai precisar dar um golpe para isso ou não? Ora, qualquer um que exerça o poder de maneira violenta para derrubar uma estrutura, se não souber o que coloca no lugar, o golpe vai ser inútil como como todos os golpes, não só no Brasil, mas na América Latina foram. São golpes inúteis que substituem um Edinaldo pelo outro, um Barbalho pelo outro, um Moreira Salles por outro. Você só está trocando a estrutura patrimonial ali. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa de algo diferente. Entendeu? Então eu me vejo às vezes, gente, isso aqui é até um desabafo agora, me repetindo nas coisas que eu falo. Então às vezes você vai ver que nas lives eu tô tratando das mesmas coisas. Então quando eu vejo que eu tô falando do Barbário e da cópia, aí quando eu vejo que eu tô falando do Edinaldo, aí quando eu vejo eu tô falando qualquer coisa, do Valdemar, eu tô falando do mesmo assunto. Eu tô falando do mesmo assunto. Só muda a cara, só muda o endereço, só muda o nome, só muda o interesse específico, mas são todos o mesmo assunto. Se eu for falar do Musk, não é o mesmo assunto. Não sei se você entende. A dinâmica do Musk é outra. Por mais que você vai até encontrar algumas coisas em comum, tá? O ponto é, o Edinaldo é mais parecido com o Musk ou com... Desculpa, o Moreira Salles, coloque aqui no chat. O Moreira Salles é bilionário, o Musk é bilionário. O Moreira Salles é mais parecido com o Edinaldo ou com o Musk? Me parece que o Moreira Salles é muito mais parecido com o Edinaldo do que com o Musk. Por mais que ambos sejam milionários, tenham grandes empresas, por mais que eventualmente nióbio distraído numa mina do Moreira Salles tem em algum momento sido usado pela SpaceX. Eu não sei se a SpaceX, eles são muito econômicos nas ligas que eles usam, né? Mas pode ser que sim, que tenha sido usado. E ainda assim, por mais que o Musk e o Moreira Salles frequentem talvez alguns lugares em Nova York, o Moreira Salles parece muito mais o Edinaldo na alma dele. O Moreira Salles é muito mais próximo de Edinaldo que o Musk. E é isso que eu acho que é interessante pra gente entender, tá? Porque a dinâmica americana é uma dinâmica muito diferente da nossa. Ela é profundamente diferente da nossa. E a gente fica procurando ter resultados em termos de sociedade, em termos de capitalismo, parecido com a dos Estados Unidos, sendo que a nossa mentalidade é a do Edinaldo. E, gente, o Edinaldo, se você tem a mentalidade do Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Se você tem a mentalidade de um Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Você não vai viver no Texas, você não vai viver na Califórnia, você vai viver no Piauí. Piauí, inclusive, nome da revista do João Moreira Salles, certo? É dele. A revista Piauí é desses caras, né? Então você vai viver no Piauí, seja na revista progressista, usada como instrumento de combate político e de formação de ideias da família Moreira Salles, quanto o estado do Piauí, um local em que uma pequena elite patrimonialista sórdida vive e se abastece do Estado Nacional, tá? Porque o Piauí ele vive do Pacto Federativo Brasileiro e da exploração de uma população ignorante que não tem a menor ideia que é explorada e continua elegendo os mesmos algozes o tempo todo. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.